Glória a Deus que papai já se encontra. Ô, glória! Né, igreja? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos pastores que estão de volta. Vamos aplaudir os pais abençoados, né? Amém, Senhor. Senhor, querido Deus e pelo Pai, somos gratos a Ti, somos gratos aqui por essa família abençoada. Sabemos que o Senhor tem feito muito através dele e vai continuar fazendo em nome de Jesus, Pai. Continue derramando a sua graça, a sua mão poderosa sobre a vida do nosso pastor, assim também como toda a sua casa, Pai. E tudo aquilo que o Senhor tem que falar para a igreja, que venha sair da boca dele, através do Espírito Santo, venha usar poderosamente o seu filho, Pai. Como temos usado, assim nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Boa noite, amada igreja, Pai do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Que bênção poder estar junto novamente, né? Já retornamos na terça-feira. Terça-feira foi muito precioso que Deus fez aqui. Quantos estavam aqui na terça-feira? Nós louvamos a Deus por que o Senhor tem feito, né? Na nossa vida, não é por causa de nós. Tivemos boas notícias, né? Todas as ministrações, as reuniões de oração no monte, aqui na igreja, meu Deus, quão precioso foi, né? Todo esse tempo aí nós louvamos a Deus por esses homens e mulheres que Deus tem levantado no nosso meio, com coragem, com ousadia de pegar o boi pelo chifre, de botar a mão na arado e não olhar para trás. Amém? Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus ministrou no meu coração essa semana. E, na verdade, com um pano de fundo de uma proposta, de um evangelho que está diante de nós. Não necessariamente somente escrito, mas vivido, exemplificado pelos apóstolos, profetas e pelas pessoas que nós já há alguns anos, né, acompanhamos de bem perto nossa liderança. Eu quero falar hoje com vocês sobre bênção ou aliança. Num pano de fundo, num contexto do mundo evangélico ou do meio evangélico hoje, na nossa sociedade, dos vários evangelhos que são propostos hoje por diversas denominações, e obviamente entendendo que cada uma tem talvez uma vertente, uma visão específica, segundo Deus concedeu a cada uma delas, porém, entendendo também que dentro de tantos evangelhos propostos, eu percebo o evangelho de bênção e o evangelho de aliança. E o tema dessa mensagem é hoje bênção ou aliança? O que nós estamos escolhendo? Nós vamos ver em Gênesis capítulo 17 a revelação do evangelho dada a um homem antes mesmo da lei, ao nosso chamado pai da fé. Quantos lembram quem é o nosso pai da fé? Abraão. Dele começa a história e descende, na verdade, a escolha de Deus por uma pessoa e por um povo. Deus, quando resolveu criar o homem, Deus fez aliança com Adão. A humanidade se corrompeu a tal ponto que Deus traz o dilúvio, e Deus então restabelece a aliança dele com outro homem que construiu a arca. Quem foi? Noé. Então temos a primeira aliança com um homem chamado aliança adâmica, a segunda aliança chamada aliança noêmica, e a terceira aliança, logo após a Torre de Babel, Deus distribui então os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, para povoarem a terra. Abraão vai descender de Sem, aquele que seria abençoado e que seria, vamos dizer assim, progenitor de toda herança hebreia. Então, em Gênesis capítulo 12, há um descendente de Sem, chamado Abraão. Deus chama esse homem para ser uma bênção. Gênesis capítulo 12. E Deus fala que ele seria abençoado, que Deus abençoaria aqueles que o abençoarem, que Deus amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoarem. E Deus fala algo para Abraão que vai se cumprir em Cristo Jesus. E aqui está um dos grandes
mas das grandes chaves, não segredos do Evangelho. Deus fala que por meio de Abraão, o que aconteceria com todas as nações da terra? Deus fala, seriam benditas todas as nações da terra. Então, por meio de Abraão e da sua descendência, culminando em Cristo Jesus, todas as nações da terra seriam abençoadas. E hoje, nós que cremos no Senhor, você que está aqui hoje, que crê em Cristo Jesus, nós recebemos essa bênção, porque Jesus, a Bíblia fala que ele veio para que eram os seus, mas os seus não o quê? O receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus tem poder de serem feitos filhos de Deus. Então aquilo que Deus liberou sobre Abraão, por meio de Jesus Cristo, tudo isso é possível hoje. Tudo isso é tangível, é alcançável. Amém, queridos? Amém. E nós somos herdeiros, sim, da bênção de Abraão. Aleluia. Então, antes mesmo de vir a lei, Deus já havia anunciado o Evangelho a Abraão, ou seja, a justificação pela fé. A Bíblia fala que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Então Deus estabelece uma terceira aliança com um homem na terra chamado Abraão. A terceira aliança, né? A aliança abraâmica. A quarta aliança, depois de Abraão, vem quem? Um grande homem que Deus faz aliança com ele, chamado Moisés. Então a aliança mosaica. E uma posterior aliança com um homem chamado Davi, aliança davídica. Então antes de Cristo nós temos adâmica, noêmica, abraâmica, mosaica, davídica, 5 alianças. Então Jesus, quando está para ir à cruz, Jesus senta com seus discípulos. E o que ele faz com eles, com seus discípulos, antes de ir para a cruz, de entrar em Jerusalém? Jesus ceia com seus discípulos, e a mente de você está acompanhando o meu raciocínio. Jesus senta com eles e dá a eles um pouco de vinho, e fala o quê? Este é o sangue da nova aliança. Então, é estabelecida então a última e definitiva aliança de Deus com um homem para alcançar toda a humanidade. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus pela palavra do Senhor? Então, em Gênesis capítulo 17, nós vamos perceber que aqui começa, na verdade, uma história de compromisso de aliança de Deus com o povo hebreu. Começa por meio de Abraão. Isso começa, na verdade, no capítulo 12, mas eu quero me deter ao capítulo 17. Quantos estão aqui acompanhando o raciocínio, amém? Amém. Vamos lá, diz assim, ó, nós vamos ler todo esse capítulo. Quando Abraão estava com quantos anos aí? 99 anos. O Senhor lhe apareceu e disse, só uma perguntinha, quantos anos Abraão tinha quando Deus o chamou? Quem lembra? 75 anos. Quantos anos depois Deus vai fazer algo com Abraão? Matemática? 24 anos depois de Gênesis capítulo 12, nós chegamos a Gênesis capítulo 17. Se você for no 16, vai ver que Ismael nasce, né, por conta que Sarai, esposa de Abraão, entrega, né, a sua serva Agar. Abraão está com 86 anos. Com 99 anos, Ismael está com quantos anos? 13 anos de idade. 25 anos depois, 24. Você pode repetir comigo? 24 anos depois. 24 anos depois. Uma história recomeça, assim dizendo. Então, olha só, Abraão tinha 99 anos. O Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia! Aleluia! O que Deus requer de Abraão e também de mim, de você? Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Olha nós aqui. Amém? Filho de Abraão pela fé. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei o seu nome. Você já não será chamado Abraão, mas sim Abraão,
eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações, e haverá rei entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Pode repetir comigo? Aliança sem fim. Algumas versões falam perpétua. Ali está perpétua? Estou seguindo a minha versão aqui, tá bom? Aliança sem fim, aliança perpétua, aliança para sempre. Para sempre. Vamos lá, a letrinha miúda se escondeu de mim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e seus descendentes toda a terra de Canaã. A famosa terra prometida é liberada aqui, ó. Olha a promessa de Deus aqui quando o povo sai do Egito. É por causa disso que eles saem do Egito e voltam para Canaã. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã. Onde você hoje vive como estrangeiro, será propriedade deles para sempre. E eu serei o seu Deus. Meu Deus. Deus está, então, estabelecendo uma aliança entre ele e Abraão. E também a sua descendência. Amém? O sinal da aliança agora. Então Deus disse a Abraão: é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que vocês e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. E aqui Deus vai discorrer sobre um sinal, no prepúcio, no caso do menino. Todo homem devia ser circuncidado. Então é estabelecido uma marca física em todo descendente de Abraão. A gente sabe que por meio de Jesus Cristo todos nós temos uma marca. Qual é? Que não será a marca da besta, né? A marca do sangue do Cordeiro. Você pode falar para o seu irmão: você tem a marca do sangue? A famosa marca da promessa. Já cantamos essa canção. A marca da promessa não é a circuncisão, mas a marca da promessa é o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. Deus também disse a Abraão, no versículo 16: quanto a sua mulher, não chamará mais Sarai, de agora em diante se chamará Sara. Eu a abençoarei, e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis e nações entre os seus descendentes. Abraão se prostrou mais uma vez, pela segunda vez, com o rosto no chão, e riu. Ele não chorou de gratidão, ele não pulou de alegria em receber a notícia, mas a Bíblia diz que ele riu consigo mesmo e pensou: como eu, aos 100 anos, poderia ser pai? Quando ele está tendo essa visão, Deus está falando com ele está com quantos anos? 99. Ou seja, se para uma criança nascer 9 meses depois, provavelmente estaria com 100 anos. Como eu com 100 anos poderia ser pai? E como Sara aos 90 anos teria um filho? Então Abraão disse a Deus: que Ismael viva sob a tua bênção, ou que Israel seja o meu herdeiro. Pensa comigo aqui, querido. Abraão, com 86 anos, já passou um sufoco para gerar Ismael. E agora, quem não entendeu não tem problema. E agora com 100 anos, como que ele e Sara vão ter um filho? A gente pensa, nós pensamos que Abraão foi alguém perfeito, alguém que não errou, não falhou, não desanimou ou não tentou encurtar caminhos desse percurso. Porque Deus o chama com 75, mas até os 99 nada tinha acontecido, a não ser o fato dele ter tido Ismael com a serva de Sara. E quando eu olho Abraão rindo, eu enxergo a nossa humanidade incapaz de compreender as grandezas de Deus. E nisso aqui nós vemos que Deus não chama um homem perfeito, Deus não chama um super-homem na fé,
Deus não chama um homem super capaz, mas Deus chama um homem que depois de ter experimentado tanta coisa de Deus, quando Deus promete algo a ele, além ainda de tudo que ele já viveu, ele ri e ele desacredita de que Deus é capaz de fazer isso. Não, pastor, ele não desacreditou de Deus, não. Quem estava falando com ele? Quando Deus se apresenta para ele, Deus se apresenta como? Eu sou o Deus pequenininho de Abraão. Deus fala o quê? Eu sou o Deus, o Todo-Poderoso. Não é assim que Deus se apresenta para ele? Eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. E você e eu diante do Todo-Poderoso, o que a gente faz? A gente vai igual a Abraão. Ah, Senhor, está de brincadeira comigo. Né? Quando Deus fala ao teu ouvido, na palavra, quando Deus usa alguém e fala, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Você fala assim, sabe de nada, você. Nós somos alma, querido, nós somos humanidade, nós somos débeis e na nossa humanidade capaz de compreender as grandezas de Deus. Mas sabe quem se apresenta para você hoje? O Deus Todo-Poderoso. Ainda que teu corpo seja débil, tua alma esteja toda bagunçada, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E Ele pode todas as coisas. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Então Abraão fala assim, que Ismael seja meu herdeiro. Por quê? Olha nós aqui, humanidade de novo. Ismael já está ali, já está vivo, já está com 13 anos. É tudo mais fácil, sim ou não? Eu não tenho que me esforçar, eu não tenho que crer, eu não tenho que pôr a minha fé à prova em ação. Ismael já está ali. E a gente às vezes não faz isso? Ah, Deus, já está aqui já está tudo certo, deixa do jeito que está confortável. Ismael já nasceu, já tem um que pode ser um herdeiro. Deixa eu te falar uma coisa, é redundante que eu vou falar e repetitivo, mas Deus tem mais, amém? Deus tem mais, Deus tinha mais para Abraão e eu creio, Deus tem mais para cada um de nós. Mas às vezes a gente está falando igual Abraão. Senhor, tá bom aqui. Pô, já esperei 24 anos o filho da promessa. Muda essa promessa para alguém que já está aqui. Para alguém que já é real, para algo que já é palpável. Porque às vezes a gente é incrédulo diante da grandeza do que Deus quer fazer. Mas Deus já tinha falado que os descendentes de Abraão herdariam a terra, as nações. Então Ismael fala o quê? De algo natural, de uma concepção natural. Você fala assim, pastor, mas Isaac vai nascer, você que já conhece a Bíblia, já leu? Você fala assim, pastor, mas Isaac também nasceu de forma natural. É verdade. Isso você tem razão. Só que olha o detalhe que Deus vai falar logo seguinte. Vamos lá? Verso 19, rapaz. 19 é isso? Mas Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará Isaque, que significa o quê? Filho da alegria. Amém? Você o chamará Isaque, e eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Quanto a Ismael, também o abençoarei, como você pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes. Olha a diferença. De Isaque procederiam o quê? Reis. De Ismael, somente príncipes. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho de Sara. Filho que Sara lhe dará por esta época, no ano que vem. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão.
A mensagem fala bênção ou aliança? Porque para mim aqui está muito clara a diferença. E quando nós vamos para o Novo Testamento, para a nova aliança, nós vamos perceber o cumprimento dela em Cristo Jesus. Dentre tantos evangelhos que são propostos hoje, eu creio que o Senhor nos quer levar para uma dimensão e profundidade muito maior nesse tempo, como igreja, porque essa é a proposta que Deus tem derramado sobre o nosso coração, como visão de oferecer a você, de oferecer a cada um de nós esse evangelho de aliança, onde existe uma aliança vertical entre nós e o Senhor. Amém, queridos? Amém? Mas existe também uma aliança horizontal entre nós, igreja, corpo de Cristo. Porque isso vai determinar de fato o que nós vamos viver em Deus. Eu creio que bênção de Deus não é resultado de momento simplesmente, mas no entendimento de uma vida de relacionamento com Ele. Então, existem alguns que estão pregando um Deus que abençoa, e não tem nada de errado nisso. Porém, eu creio que o Deus desses dias tem nos chamado a algo muito mais profundo como igreja, entender que Deus tem uma aliança com o seu povo. E aqueles que vivem em aliança com um Deus, a Bíblia fala que os sinais acompanharão. Os sinais acompanham aqueles que creem. Nós não vivemos correndo atrás de bênção, porque o dia que Deus não nos abençoar ou decidir cerrar os céus, a gente abandona Deus. Não é nesse evangelho que eu creio. Porque aqui Deus falou para Abraão, não. Deus podia, sendo Deus, falar, tá bom, Abraão, vou atender o seu pedido e toda a sua herança vai para Ismael. Mas Deus falou, não. Vou ouvir o seu pedido, vou abençoar Ismael, mas a minha aliança é com o filho da promessa, e não com o filho natural. Deus às vezes fala não para nós. E quando eu vou para o Evangelho, eu me deparo às vezes, olhando para o nosso redor, o Evangelho de que hoje, para eu estar vivendo com os santos, sendo igreja, eu preciso ser liberado de fazer um monte de coisa que é tido como dentro do meio cristão não pode fazer. Alguns, por ignorância, têm a audácia de falar que ficam na igreja tal porque lá o pastor permite isso, permite aquilo, permite isso, permite aquilo. Eu falei, será que o Evangelho está simplificado a pode e não pode? Será que o meu relacionamento com Deus, a proposta de Deus para nós hoje é simplesmente isso pode, isso não pode? Ou eu consigo de fato entender que a voz de Deus nesse momento, querido, e aí eu clamo para o teu senso de profundidade. A voz do Senhor ecoa sobre toda a eternidade, no céu e no inferno, e fala, eu terei uma aliança com Abraão e com a sua descendência. E a voz de Deus ecoa pela eternidade falando, ei, a partir dele, todas as nações seriam benditas. A partir dele, o Cristo viria. E eu consigo me imaginar Deus na eternidade, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do futuro, sim ou não? Deus sabe que nós estaremos aqui hoje, sim ou não? Quando Deus proclama a Abraão isso, Paulo entendeu, lá em Gálatas, depois você lê, não seja grande preguiçoso, depois você lê, que a Escritura já pré-anunciava que a bênção de Deus alcançaria todo o povo gentio. Quem é o povo gentio? O povo que não era judeu. Baseado em que Paulo vai ter essa revelação? Baseado em Gênesis capítulo 12, quando ele fala que por meio de Abraão, todas as nações da terra seriam o quê? Abençoadas. Não estava restrito a um povo,
Mas um dia chegaria que a bênção de Abraão alcançaria todas as nações da terra. Então Deus, na eternidade, declarei lá o fulano, lá na frente, por meio do meu filho, ele receberia a herança que eu dou a Abraão. Quantos são herdeiros da bênção de Abraão? Quantos estão aqui entendendo que por meio de Jesus Cristo existe uma aliança, existe algo mais sublime do que simplesmente viver correndo atrás de bênção? Tanto isso é verdade, que nós vamos perceber, se você já leu a Bíblia toda, você vai se lembrar que por diversas vezes, no Velho Testamento, nós vamos ver povos, nações se levantando contra o povo de Deus para destruí-lo, para aniquilá-lo. Por que isso? Porque Deus decidiu, por meio de Abraão, estabelecer uma aliança, e Satanás sempre vem tentando destruir a aliança. Os herdeiros de Deus, aquele que iria, como profetizado em Gênesis capítulo 3, que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso, nós vemos até hoje, porque a aliança de Deus com o povo judeu não terminou. Você já ouviu falar de antissemitismo? Levanta sua mão. Você sabe o que é antissemitismo? Vem de povo semita, antissemita, ou seja, contrário aos descendentes de Sem. Quem descendeu de Sem? Abraão. E por meio de Abraão, todas as nações da terra. Em Cristo Jesus, todos aqueles que quiserem viver a bênção e a herança de Abraão serão perseguidos. Por que o povo judeu é perseguido? Por que a igreja é perseguida? Porque nós cremos na bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque nós somos, por Deus, mediante Jesus Cristo, povo escolhido, nação eleita, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E nesses dias é proposto vários tipos de evangelho. Eu não estou aqui para apontar as falhas, nada disso. Mas eu quero falar para você, querido, que existe um caminho mais excelente. Eu quero desfrutar de um Deus de aliança. A cada dia perseguir isso. Não permitir que as situações do dia a dia me levem simplesmente para viver o pode, não pode. Vou correr atrás da bênção. Não, se o meu Deus estabeleceu um decreto no céu para que eu, por meio de Jesus Cristo, alcance essa realidade, viva essa realidade de ter o Deus Todo-Poderoso sobre a minha vida, isso é muito maior do que qualquer circunstância momentânea. As situações, os problemas não podem me separar desse Deus de aliança. E que eu estou falando que nós somos humanos, e estou falando que nós somos débeis, que nós temos falha, que nós temos momentos de fraqueza. Abre lá em Gálatas capítulo 3. Lá em Gálatas, aquele povo que começou tão bem caminhando no Espírito, foi influenciado por alguns que queriam pregar o Evangelho. O Evangelho baseado não somente na graça, mas na lei, fazendo com que eles praticassem a lei como critério de salvação. Em Gálatas capítulo 3, nós vamos ver algo interessante. Paulo, por meio da revelação de Jesus Cristo, Paulo vai falar algo muito interessante. No verso 26 ao 29, Paulo vai falar assim: pois todos vocês
são filhos de Deus. Está falando com a igreja da Galácia. Por meio da... São filhos de Deus por meio de quê? Da fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Ou seja, não está falando com o povo judeu aqui, está falando com o povo gentil, o povo da Galácia. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos os que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Está falando da igreja. E agora, repete comigo, e agora? Que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Por que Paulo usa o termo verdadeiros filhos de Abraão? Porque o povo judeu, por herança de sangue, achavam que era simplesmente o sangue que os fazia herdeiro de todas as promessas liberadas a Abraão. Só que tem um detalhe: Abraão foi justificado por sangue ou foi justificado pela fé? Então é pela fé que nós acessamos as bênçãos de Deus liberadas sobre Abraão. E Paulo está falando, então vocês que são filhos de Deus, por meio de quem? Jesus Cristo, ou seja, pela fé, conforme seu pai Abraão foi justificado, assim vocês também o que? Serão. Então por isso vocês são o que? Verdadeiros, ou seja, vivem de fato a realidade que Deus propôs lá em Abraão, e não simplesmente esses que são pelo sangue. Agora olha o detalhe: qual é a proposta dessa aliança de Deus com Abraão? Deus fala para Abraão assim, ó: farei de ti algo pessoal, uma grande o quê? Nação. Mas por meio de ti serão abençoadas todas as nações. Aliança pessoal: você será pai de multidões. Só que por meio de ti todas as nações da terra serão o quê? Abençoadas. O fato de nós vivermos e desfrutarmos dessa aliança que Deus propôs a Abraão é a missão real da igreja, que é de quê? Ser bênção para todas as nações da terra. Essa bênção não seria possível simplesmente para o povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu rejeitou Cristo. Mas como nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, o fato é que a bênção liberada sobre Abraão, por meio dele, por meio de mim, por meio de você, irmão, que está aqui hoje, Deus pode abençoar todas as nações da terra. Por meio de quem? Nós, igreja do Senhor, herdeiros de Deus, herdeiros das promessas a Abraão. Então, quando nós entendemos que a nossa vida não é simplesmente desfrutar de um Deus de bênção, de um Deus que pode, ou um Deus que não pode, que não quer, que diz sim, que diz não, nós temos algo muito maior sobre nós. E eu fico imaginando na minha humanidade assim: Deus tem certeza? Porque quando eu leio um negócio desse aqui, eu falo assim: não, Deus, o Senhor não está falando isso comigo. O Senhor não está me mostrando isso. O Senhor não está me propondo isso. O Senhor não está propondo que eu vá e fale com alguém sobre isso. Por quê? Porque isso é muito maior do que qualquer situação. Bênção ou não, prosperidade ou não, Deus nos chama, queridos, a nós influenciarmos todas as nações da terra. Aleluia! Oxalá, quem me dera que todos nós cristãos tivéssemos dimensão dessa proposta, dessa incumbência, dessa nova missão,
que Deus nos dá no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, dentro de casa, na nossa família. Porque está muito além do pessoal, está muito além do que Deus pode fazer por mim, ou do que Deus pode fazer por você. Quero lembrar que ele se apresenta para Abraão falando: eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Então ele pode todas as coisas, amém, querido? Ele pode todas as coisas. Ele pode curar a enfermidade, ele cura. Deus pode te dar prosperidade. Deus pode fazer qualquer coisa, amém? Sim ou não? Amém. Mas tem coisa mais excelente. Quantos querem coisas mais excelentes? Amém. A questão não é que Deus pode, porque Ele já fez tudo. A questão é o que nós podemos dele. Glória a Deus. Aleluia, que tem gente viva nesse lugar. A questão não é se Deus pode fazer um milagre. A questão é se Deus pode fazer um milagre através de você. Está entendendo que a nossa mente, às vezes tem dificuldade, cara, de entender quão grande é esse negócio da proposta de Deus para mim e para você, de fazer de nós pessoas débeis, falhas, influenciarmos as nações por meio dele. O mesmo Espírito que soprou sobre Abraão, que veio sobre aquele corpo já quase morto, que depois da Torre de Babel, os leitores de Bíblia me ajudam, Deus estabelece que o homem viveria no máximo 120 anos. Abraão já estava com quantos anos? 100. Sim ou não? 100 anos. Beber água, estou com sede. Restavam quantos anos para Abraão no máximo? 20. Então o Espírito de Deus sopra sobre Abraão, sopra sobre Sara, o avivamento acontece e nasce Isaac. Só que o Espírito de Deus vem sobre eles. Pastor, mas a Bíblia não fala que o Espírito de Deus vem sobre eles. É verdade. Mas como que o corpo dele mortal podia fazer alguma coisa senão pelo Espírito Santo? O Espírito Santo nos enche de vigor, sim ou não? Sim. Unção de Sansão, irmão. Não era o Espírito Santo que tomava a sanção? Meus alunos aí, do M7. Só que lá na frente a promessa vai se cumprir um pouco diferente. Porque o mesmo Espírito vai gerar no ventre de Maria, não por uma relação natural, mas por uma gestação espiritual, uma fecundação espiritual. E descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Maria é cheia do Espírito Santo, e ali o Filho é gerado pelo Espírito no ventre dela. O descendente de Isaac, que cumpriria a promessa de Deus liberada lá atrás. Cristo. E aí Paulo vai falar em Gálatas, não os descendentes, mas o descendente, ou seja, a palavra de Cristo. A bênção liberada de Abraão não se cumpre na lei, se cumpre em Cristo Jesus, que viveu segundo a lei. Para onde nós iremos? Que tipo de evangelho nós vamos escolher? Vamos seguir a Jesus simplesmente por aquilo que ele pode fazer ou não fazer? Por aquilo que o pastor falou ou não falou? Por aquilo que a igreja permite ou não permite? Será que o evangelho se resume a isso? Creio que não. O evangelho é muito mais profundo. O evangelho é muito mais alto. Existe uma aliança, né? Para a gente desfrutar. E isso me fascina. Queria chamar os músicos aqui na frente. Isso dá um nó na minha existência, dá um nó na minha cabeça. Porque eu creio que pelo Espírito, a Bíblia fala que pelo Espírito nós conseguimos detectar, ouvir, perceber aquilo que Deus fala, aquilo que Deus tem, aquilo que Deus deseja realizar. E quando eu paro para pensar no decreto de Deus sobre Abraão, meu irmão, eu ouso crer que Deus enxergava a mim
que Deus enxergava você. Aleluia. Porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Deus sabe de todas as coisas. E Deus então estabelece com Abraão uma aliança. Por meio de Jesus, estabelece uma nova aliança e definitiva. Não baseada no homem, mas baseada no milagre do Senhor. E quando eu paro para pensar a voz de Deus, os olhos de Deus contemplando a eternidade, porque para nós falar de eternidade é muito difícil, é impossível aos olhos humanos, porque nós enxergamos o tempo um dia após o outro, um segundo após o outro, um minuto após o outro, uma hora após a outra, sim ou não? Um mês após o outro. Só que quando Deus enxerga o tempo, Deus não enxerga como a gente, horizontal. Deus enxerga como? Vertical. Deus olha a eternidade de cima. Contempla todo o tempo, o passado, o presente e o futuro. Quando Deus decreta a Abraão, milhares de anos atrás, Deus na eternidade enxerga quem? Você, Juliana. Deus enxerga você. Aleluia. Uau, eu preciso falar assim, Deus, espera aí, deixa eu sentar primeiro. Deixa eu sentar primeiro, porque isso está muito além de correr atrás de bênção. Ainda que foi uma bênção que me atraiu, que me fez chegar a Deus, um milagre, uma necessidade, que Deus respondeu, opa, peraí, tem algo muito maior do que isso, irmão. Tem algo muito mais alto, muito mais profundo. E essa é a proposta do Evangelho que a gente veio apresentar para você. De que por meio desse Evangelho você entenda, você viva, você desfrute dessa aliança. E saiba, Deus olha você e chama você nos tempos eternos lá em Abraão. Entenda isso, você foi escolhido nos tempos eternos lá em Abraão para ser proclamador desta nova aliança com Cristo. Lá em Abraão, Deus enxergava você. Um dia, meu filho vai vir a essa terra, meu filho vai morrer, por meio dele, eu vou alcançar. Eu vou alcançar aquela que está lá hoje. Escolho ela, escolho ele, para ser bênção para as nações, para ser bênção. E nós temos sido, querido, bênção. Quando nós oramos, jejuamos pela nossa nação, pelo avivamento nacional, pela nossa cidade, nós estamos sendo bênção. Às vezes sem entendermos os propósitos eternos de Deus. Mas um dos grandes desafios, eu falo para mim mesmo, para eu mesmo, como pessoa, como líder, como pai, como marido, não é simplesmente passar para as pessoas ou viver ou testemunhar do que Deus é capaz de fazer, mas a questão é do que nós somos capazes de fazer nele, o que nós somos capazes de ser nele. Porque para mim isso é uma das maiores revelações do Evangelho. Porque se tratando de Deus, Deus é Deus. Deus nunca vai deixar de ser Deus. Né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele não continuar sendo Deus, sim ou não? Mas a questão é o que nós, seres mortais, cheios de falhas e defeitos, cara, o que nós podemos fazer nele? Quem nós podemos ser nele? Sem Ele, nada nós podemos ser. Mas com Ele, a Bíblia fala que nós podemos todas as coisas. Que nele nós somos, não seremos, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Oh Deus! Deus de aliança! Deus de aliança! Sempre a Deus.
você hoje, Deus enxerga você lá na frente. Para muitos aqui a questão não é o que Deus pode, ou até mesmo o que Deus vai fazer, mas a resposta a questão é qual reação nós vamos ter diante daquilo que Deus propôs para cada um de nós. Deus enxergou você aqui hoje. Qual a reação que você está tendo hoje? Qual resposta você vai dar? A voz de Deus que ecoa pela eternidade alcança você. Você está aqui hoje. Você está aqui hoje não é resultado simplesmente de um convite, não é resultado simplesmente de uma coincidência de situações, mas você está aqui hoje, ouvindo isso hoje, que Deus enxergou você nos tempos eternos, para que hoje, nesse tempo, por meio de Jesus Cristo, você viva como herdeiro de Abraão, segundo a promessa. Você seja bênção para as nações, segundo a promessa. Mas como isso é possível? Como é possível eu de fato ser bênção, se eu careço de bênção? O mesmo Espírito que soprou sobre Abraão para gerar o filho da promessa é o mesmo Espírito que pode transformar você e fazer de você uma bênção. Deus enxerga você, minha irmã. Deus enxerga você, Ellen. Deus enxerga você. Acaso Deus te vê? Acaso Deus vê a sua luta, as suas aflições? Deus te viu lá em Abraão. Deus te viu lá em Abraão. E não te chama simplesmente para, de tempos em tempos, chamar, clamar por Ele, por conta de uma necessidade. O que Deus desejou e deseja hoje é uma aliança contigo. O Evangelho proposto é de uma nova aliança. Qual vai ser a nossa resposta hoje, igreja? Qual é a nossa resposta nesse tempo? Ainda que sejamos humanos, ainda que sejamos débeis, ainda que estejamos aquém de uma perfeição humana, de uma qualificação, mas eu creio em uma coisa: o que eu preciso fazer, me apresentar diante dele e falar: Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, eu não preciso mais de prova nenhuma de que o Senhor é Deus. A questão é o que eu vou responder para ti. Talvez você tenha medo de se entregar plenamente ao Senhor. Você está aqui hoje e vive meio barro, meio tijolo, meio pé na igreja, meio pé no mundo, e olha para dentro de si e acha que a coisa não pode acontecer. Deixa eu te falar, mentira do diabo. Porque Deus, por meio de seu Santo Espírito, tem poder para transformar você e eu, e fazer de nós um escândalo para o mundo, mas uma bênção para o céu. Se você por um acaso se sente assim, mas sabe que Deus há alguns dias ou meses está te chamando para uma entrega maior, para uma aliança, você pode sair do seu lugar e você ouve a voz do céu te chamando para algo muito mais além. Eu sei, você fala, eu sei que
que me incomoda, é a voz do Espírito. É a voz do Espírito. Não é porque você se acha melhor do que alguém, não, mas é a voz do Espírito. Porque nos tempos eternos em Abraão, Deus olhou para você. Deus olha para mim, Deus olha para nós. Todos nós. Todos nós. Todos nós fomos enxergados por Deus. E qual resposta nós vamos dar para Ele? Qual resposta nós vamos dar para Ele? Como vamos responder? Como vamos responder? Responda de alguma forma. Deus te chama pelo nome. Deus te chama pelo nome. Deus te chama pelo nome. Deus te chama pelo nome, Bárbara. Deus te chama pelo nome, Ana Luísa. Deus te chama pelo nome, Laura. Deus te chama pelo nome, Laura. Deus te chama pelo nome. O chamado de Deus não é genérico, é específico. O mesmo chamado para Abraão, o chamado para nós hoje. Você que está aqui hoje pela primeira ou segunda vez, você que ainda não fez uma aliança com Cristo, Deus te chama pelo nome hoje. Deus te chama a renovar a aliança com Ele hoje. Se você tinha desapegado dessa aliança, se você estava andando longe do Senhor, Deus te chama pelo nome hoje. É hoje. Queremos responder essa canção, não simplesmente com gritos de "eis-me aqui", mas nos momentos, ó Deus, difíceis, nos momentos de crise que nós passarmos, nos momentos de aperto, possamos dizer como Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens a palavra de vida eterna. O Evangelho que nós viemos a viver, Senhor, não seja simplesmente o Evangelho de correr atrás de bênção. Se as coisas estão bem, eu estou na igreja. Se as coisas estão mal, eu não vou. Nós queremos responder, Senhor, como igreja nesse tempo, crendo como Abraão foi chamado, nós também somos chamados como herdeiros da promessa, para ser bênção sobre todas as nações da terra, para ser bênção sobre a nação brasileira, para ser bênção sobre a cidade de Cabo Frio, para ser bênção sobre as nossas famílias, para por meio de nós, o Senhor, alcançar muitos e muitos em nome de Jesus. Contempla, Senhor, os nossos corações nessa hora. O Senhor nos vê, o Senhor nos enxerga. O Senhor sabe dos nossos medos, o Senhor sabe dos nossos receios, até mesmo de nos entregarmos.
de forma plena e completa, não a uma denominação, não a homens, mas ao Senhor antes de tudo. Espírito Santo, nos ajuda a deixar o nosso medo de lado, as nossas inseguranças, até mesmo as decepções com o passado, para pularmos e mergulharmos bem fundo na aliança que o Senhor tem proposto para cada um de nós, Pai. Espírito de Deus, sabemos que podemos contar contigo, sabemos que podemos confiar em Ti, sabemos que em Ti nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém e amém.